Muito bem, às 7h30, a nossa entrevistada de hoje é a candidata do PSDB ao governo de Pernambuco, Raquel Lira. É um prazer voltar a falar com a senhora aqui no nosso programa. Bom dia. Bom dia, Cristiano. Um prazer estar aqui conversando com a população de Vitória de Santo Antão e das cidades vizinhas, obviamente. Da última vez que a senhora passou aqui em Vitória de Santo Antão, ainda estava, pelo menos no nosso programa, ainda estava no período de pré-campanha, agora já está na campanha propriamente dita. Muita correria. Como é que estão essas agendas aí do litoral ao sertão, candidata? Bem, tem pelo menos 14 meses que eu ando em Pernambuco, né? Ouvindo a população, conhecendo seus problemas e buscando construir as soluções de que Pernambuco precisa. E tenho sido recebida com muito carinho. As pessoas querem mudança. E eu vou trabalhar muito para fazer o maior governo da história desse estado. Porque Pernambuco não merece menos do que isso, né? Nós somos um estado muito grande, mas tem um governo que pensa muito pequeno. Infelizmente, a gente foi ficando para trás ao longo disso, ao longo desses últimos 8 anos. E, definitivamente, a gente precisa mudar radicalmente a forma de governar e de cuidar de gente no nosso estado, do nosso estado. Nós convidamos aqui a cientista política Priscila Lapa. Ela tem uma pergunta para fazer à senhora. Professora cientista Priscila Lapa, bom dia. Candidata, quais as suas propostas para enfrentar essa questão do empobrecimento da população pernambucana, né, decorrente, claro, de um estado maior de pobreza no Brasil, mas quais as soluções a senhora vai trabalhar para minimizar esse problema da fome, da miséria e dos moradores de rua aqui em Pernambuco? O combate à desigualdade, eu não tenho dúvida nenhuma, Priscila, de que é o principal desafio do próximo governante de Pernambuco. Em janeiro de 2023, a gente vai trabalhar em 2 frentes. A primeira é de dar comida a quem não tem comida na mesa. A gente tem a proposta do programa Mães de Pernambuco, de conceder um auxílio de R$300 para as mães com crianças pequenas de 0 a 6 anos que estão na linha de pobreza. Porque se Pernambuco, a cara da pobreza em Pernambuco, pudesse ser descrita por nós, ela é de uma mãe negra de periferia, de zona rural, que tem filhos pequenos e que não conseguem saber exatamente qual a refeição que vão dar para ele no próximo dia. A gente vai cuidar disso. Vamos abrir o programa Bom Prato, que são restaurantes populares. A gente vai fazer unidades fixas e unidades móveis, para, dentro do mapa da pobreza e da fome de Pernambuco, poder chegar com alimentação a baixo custo, garantindo uma refeição de qualidade e alto valor nutritivo, a R$2 dentro da população, dos locais onde a população é mais vulnerável. E ao lado, de maneira estruturadora, é gerar emprego para a nossa gente, é transformar Pernambuco num local melhor para gerar negócios. E aí é redução da carga tributária, garantir acesso a crédito, especialmente para os pequenos e médios empreendedores, que são quem empregam 70% da mão de obra no Brasil, e deixar o Estado de ser perseguidor, cobrador de imposto e ser um apoiador daqueles que querem empreender e gerar novos negócios em Pernambuco. O economista Sandro Prado também é convidado do nosso programa, já faz parte do programa. Professor Sandro, também com a pergunta. Bom dia, Cristiano Bassan. Bom dia, candidata ao governo de Pernambuco, Raquel Lira. Bom dia a todos os ouvintes. Candidata, a tributação em Pernambuco é muito elevada. E mesmo assim, o Estado perdeu o poder de investimento nos últimos anos. A senhora pretende fazer quais investimentos públicos de forma prioritária no seu governo? Ou pretende, assim como o atual governo, usar de parcerias público-privadas, concessões e privatizações de serviços públicos? Candidata Raquel. Bem, veja só, o estado de Alagoas tem a metade da economia de Pernambuco e investiu 2 vezes mais do que Pernambuco em obras públicas no ano passado. O estado do Ceará tem uma economia do mesmo tamanho. E Pernambuco investiu 2 bilhões, eles investiram 6 bilhões, 3 vezes mais do que a gente. O que existe é uma absoluta incompetência e falta de compromisso com a população.
especialmente com a população mais vulnerável do nosso estado. Nós temos as piores estradas do Brasil, a gente não tem acesso à água, embora tenha mananciais, tem cidades que têm mananciais junto da cidade e não consegue colocar água na torneira da casa do povo. A Compesa vai ser totalmente reestruturada, nós vamos trabalhar muito fortemente, pode ser e será também com parceria público-privada, com concessão, para poder garantir investimento em tratamento de esgoto e acesso à água. Vamos ter um grande programa de trabalhar pela reestruturação da malha viária de Pernambuco, requalificando a BR-232, começando por isso, fazendo as vicinais. Eu tive aí na PE que liga Vitória à Escada, na PE que liga ali, na PE-33, da BR-101 até o Porto de Suape. É inadmissível o estado degradado em que Pernambuco se encontra. O nosso compromisso é de reestruturar a malha viária, garantir os investimentos para que a gente possa antecipar o programa de saneamento de Pernambuco, garantindo tratamento de esgoto e água na torneira da casa do povo. E vamos fazer investimentos em obras que são fundamentais para o nosso estado, desde a reconstrução dos hospitais, a construção de novos equipamentos de saúde, o maior investimento em creche da nossa história, 60 mil vagas de creche. Eu fiz em Caruaru e eu sei que dá para fazer em Pernambuco. Com creche, as crianças podem estar cuidadas, é programa de combate à desigualdade e, ao mesmo tempo, gera oportunidade de emprego na sua construção e a mãe pode sair para trabalhar. Isso é jogo de ganha-ganha. Eu não tenho nenhum preconceito em fazer projetos de concessão, de PPP, por exemplo. Eu fiz em Caruaru uma PPP de iluminação pública. A gente reduziu a gente foi para 25% do valor que gastava de iluminação pública com garantia de lâmpada de LED na cidade em um ano, toda a cidade. Isso é investimento para melhorar a conta de luz, melhora a segurança pública e garante a redução do custo, permitindo que a gente possa fazer investimento com o dinheiro que sobra. Nós vamos fazer, como eu fiz o Ilumina Caruaru, nós vamos fazer o Ilumina Pernambuco, em parceria com os municípios, com os consórcios municipais, garantir que a gente possa ter iluminação pública de qualidade em Pernambuco inteiro. Professor Sandro, mais alguma? Me permite aqui, Sandro. E vamos concluir essas obras inacabadas, né? Chega de ter obra inacabada, chega de ter gente invisível para o Estado. O Tribunal de Contas fez um levantamento que indica que são 8 bilhões de reais em obras inacabadas em Pernambuco. Isso prejudica a gente todos os dias, em cada uma das cidades que o pernambucano vive. Professor Sandro. Candidata, no seu plano de governo, a senhora propõe o fortalecimento do setor de turismo como diferencial estratégico do estado de Pernambuco. Como a senhora pretende descentralizar as atividades turísticas com estradas em péssimas condições? Existe um plano e recursos financeiros para melhorar a pavimentação da malha viária do estado? Os recursos financeiros existem. O governo Paulo Câmara, ele bate recorde de arrecadação ano a ano e não consegue devolver isso em serviço para a população. E por quê? Porque ele não colocou o povo como prioridade. Está lá encastelado e tentando se manter no poder a qualquer custo. E quando você faz alianças para se manter no poder a qualquer custo, ele esquece que a prioridade de um povo é cuidar do seu povo. Em Caruaru, eu consegui estruturar equipamentos turísticos para a nossa cidade. Requalifiquei o centro da cidade, requalifiquei o Monte Bom Jesus, transformei um mercado, o que era uma casa chamada Casa Rosa, que virou um depósito, uma casa linda de 1902, num grande mercado gastronômico e cultural. Construí restaurantes nas feiras de Caruaru, que era de lona, com bacia d'água suja para lavar os pratos. A gente transformou num polo gastronômico que é lotado, que gera emprego e renda todo dia. A gente precisa estruturar as cidades que têm, por onde passa a nossa história, a nossa cultura. E Pernambuco é isso, ele conta a história do Brasil. E a gente tem coisa que muito lugar no mundo não tem, que é o sol, o mar, belezas naturais e uma riqueza histórica e cultural impressionantes. Eu estive aí no Monte das Tabocas, a primeira batalha em que Pernambuco derrotou os holandeses, reunindo negros, reunindo índios, reunindo o povo pernambucano e português. Foi aí, e a gente não tem estrada.
Eu fui na Missa de Serrita, não tem estrada. Em Triunfo, não tem estrada, não tem acesso à água. E a gente precisa garantir que os destinos turísticos, como, por exemplo, Porto de Galinhas, que é o quarto maior destino turístico do Brasil, tenha infraestrutura, tenha estrada, tenha saneamento, tenha segurança. Ninguém sai da sua casa para um lugar inseguro. Eu, em Caruaru, com o programa Juntos pela Segurança, minha experiência de delegada da Polícia Federal, com 17 dias de governo, lançamos um programa que reduziu o homicídio em 50% e que reduziu o roubo em 70%. Eu sei como fazer e nós iremos fazer isso em Pernambuco. E turismo é uma grande oportunidade de emprego. De cada 10 empregos gerados no mundo, 1 é no turismo. Daqui a 5 anos, de cada 8 empregos gerados no mundo, 2 são no turismo. Então a gente tem que abraçar essa oportunidade que Pernambuco tem e garantir que turismo e cultura, em vez de ser cabide de emprego e para fazer evento, para agradar a OAB, a gente possa trazer um calendário turístico e cultural, estruturar os nossos equipamentos, o que a gente tem de mais rico e garantir que o turista possa vir para cá. Muito bem, às 7h40 nós estamos conversando com Raquel Lira, candidata do PSDB ao governo de Pernambuco. Vamos agora ao jornalista político Edmar Lira, também tem uma pergunta. Fala, Edmar, bom dia. Bom dia, Cristiano, bom dia a todos os ouvintes da Tabocas FM e bom dia, candidata Raquel Lira. Candidata, gostaria de saber sobre a questão da Compesa. Há muitas críticas sobre o abastecimento de água e tratamento de esgoto aqui no estado. Tratamento de esgoto, temos cerca de 30% de toda a rede do estado coberta. De água temos mais de 80%, pouco mais de 80%, mas nem sempre a água é entregue com muita qualidade aos pernambucanos. Alguns candidatos vêm defendendo a privatização ou concessão da Compesa para a iniciativa privada, para que essa gestão possa ser feita pela iniciativa privada e, com isso, alavancar os investimentos. Eu queria saber da senhora, a senhora é a favor da manutenção da Compesa da forma como está, estatal, defende uma privatização da Compesa ou defende uma concessão para solucionar os problemas que a gente tem enfrentado e ampliar a oferta de água e de esgoto aqui no estado? Edmar, esse é um problema que aflige a todos os pernambucanos do litoral ao sertão. É não ter acesso à água. Eu tive aqui numa comunidade no Recife, no Alto Zé do Pinho, que chegava água, aí em um determinado tempo deixou de chegar. 10 anos sem acesso à água. Eu tive em Jataúba 3 anos sem acesso à água. Aí não, restabeleceu a normalidade. Chega água de quanto tempo? De 30 em 30 dias. Isso não é chegar água. A Compesa será reestruturada. Ela é uma péssima prestadora de serviço público. E não é pela incapacidade das pessoas que estão lá trabalhando, não. É pela falta de prioridade de um governo insensível, que não enxerga os invisíveis e que faz Pernambuco estar travado em temas muito básicos. A gente não está falando em água para gerar novos negócios. Nós estamos falando de água para beber, para a população ter direito a tomar banho, a cozinhar, a lavar roupa. É verdade, sim, também parte da água que chega, inclusive tratada depois da Compesa, ela é de péssima qualidade. Se olhar para Caruaru, nós temos o 3º rio mais poluído do Brasil, porque o esgoto é coletado em parte, e mesmo aquele que sai da estação de tratamento, a água não sai de boa qualidade. Eu fiz testes, aplicamos um processo administrativo em cima da Compesa, mas o que a gente precisa fazer mesmo é o governante, eu, governadora de Pernambuco, a partir de janeiro de 2023, vamos dar um choque de gestão na Compesa. E nós vamos trabalhar a modelagem certa. Nós fizemos com a PPP de iluminação pública em Caruaru, lá na Bolsa de Valores de São Paulo. O Tribunal de Contas aprovou e está lá, contrato assinado com a 3ª maior empresa do mundo de iluminação pública. Tem muito fundo de investimento em empresas querendo investir na área de saneamento, na área de acesso à água e a tratamento de esgoto. Alagoas fez uma concessão, o Rio de Janeiro fez uma concessão. O BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil, ele encontrou uma modelagem para Pernambuco, sendo que o governo de Pernambuco pegou isso, escondeu as 7 chaves e não mostrou para a população, não mostrou para os prefeitos. O que a gente quer é entender como foi essa modelagem proposta
e propor a melhor solução para Pernambuco. O que a gente precisa mesmo é incansavelmente. E olha, eu sou determinado e sou incansável. Enquanto o serviço não está pronto, eu não me descanso. Então a gente vai trabalhar todo dia para garantir água na torneira da casa do povo de Pernambuco e expandir a questão do saneamento básico e do tratamento de esgoto. O marco regulatório de saneamento básico, aprovado no Congresso Nacional, que fala, ele dá um prazo. Daqui até 2033, 95% de toda a população do Brasil precisa ter acesso à água tratada por lei e a tratamento de esgoto. O governo de Pernambuco já jogou isso aí na região metropolitana para 2037. A gente vai trabalhar a redução desses prazos para garantir o pernambucano com direito à água em casa. Edmar Lira, última pergunta para a candidata Raquel Lira. Candidata, falando agora do seu partido, o PSDB, nós vimos a convenção que homologou sua candidatura. Nela não teve a presença do presidente nacional do partido, Bruno Araújo, que é seu aliado. Até o presente momento, não tivemos nenhuma participação dele. Ele gravou um vídeo, é bem verdade, para a senhora de apoio na convenção, mas ficou por aí. Não tivemos uma participação efetiva do Bruno Araújo nas suas caminhadas, né, nos seus atos de campanha. Além disso, nos bastidores, comenta-se que a relação entre Raquel Lira e Bruno Araújo não estaria tão boa. Também se fala que o PSDB nacional não estaria dando a atenção necessária à sua candidatura no tocante ao financiamento público de campanha. Gostaria de saber da senhora o que é de fato verdade e qual a relação que a senhora tem com o atual presidente nacional do PSDB, o ex-ministro Bruno Araújo. Edmar, acho que você está mal informado. Infelizmente, ou felizmente, nós estivemos aí fazendo a feira de escada com Bruno Araújo, acompanhando o nosso trabalho. Tem conversado com ele de maneira permanente. A candidatura ao governo de Pernambuco, como a candidatura ao governo da Paraíba, mostra candidaturas de renovação política que interessam ao PSDB nacional. E a gente está tocando uma campanha linda que vai ganhar Pernambuco. Agora o que eu não me faço é me escorar em candidatura nacional, por exemplo, como muitas candidaturas têm feito. Eu tenho pernas para andar e autonomia e independência para andar Pernambuco. Eu sou Raquel Lira, eu sou candidato ao governo de Pernambuco. Eu fui 2 vezes prefeita de Caruaru, saí de lá com mais de 80% de aprovação, fui reeleita com 70% dos votos, fui 2 vezes deputada estadual, fui delegada da Polícia Federal, sou procuradora do Estado de Pernambuco por concurso público, advogada do Banco do Nordeste, secretária de Infância e Juventude do governo Eduardo Campos, a primeira mulher a assumir a presidência da Comissão de Justiça por 4 anos. E a gente não pode permitir que a disputa nacional possa escorar as candidaturas estaduais. Eu quero debater, estou debatendo as soluções para Pernambuco e é isso que nós vamos fazer até o final da nossa campanha, porque nós podemos transformar Pernambuco para melhor com toda a experiência que a gente teve. A gente não pode embarcar também numa aventura e quem quer que seja o presidente da República, a partir do ano que vem, estarei lá, se for Lula, se for Bolsonaro, Simone Tebet, no primeiro dia de governo para tratar de temas que interessam ao nosso Estado. A conclusão das adutoras, a conclusão da Transnordestina, a solução do problema do metrô da região metropolitana, porque a gente precisa de atitude. Lembre-se, Paulo Câmara passou por 3 presidentes da República, passou por Temer, por Dilma, por Bolsonaro, e não é uma questão de saber quem é mais amigo de quem que resolve os problemas do nosso Estado, e sim quem tem capacidade de liderança, que já mostrou resultado e que pode fazer Pernambuco viver um tempo novo. E por isso eu estou aqui pedindo de maneira muito humilde o voto da população de Pernambuco, da população de Vitória de Santo Antão e do seu entorno. Quero aproveitar e mandar um abraço ao doutor Saulo, que é candidato a deputado estadual com a gente, o prefeito, vice-prefeito do PSDB, Edmo, de Vitória de Santo Antão, ao prefeito Paulo Roberto, que já votou comigo para deputado estadual e a que eu tenho muito respeito e carinho. E vamos para cima. Mandar um abraço também para minha amiga Isa Arruda, que é candidata a deputada federal. Estamos caminhando para a reta final da entrevista. Selecionamos uma pergunta aqui do ouvinte. O engenheiro agrônomo, professor Carlos, ele pergunta o seguinte:
como a senhora visualiza a agricultura familiar em Pernambuco e quais as suas propostas para o setor? Desculpe, falhou a ligação. Pronto, eu vou repetir a pergunta. Nós selecionamos uma pergunta do ouvinte, o professor engenheiro agrônomo José Carlos. Ele pergunta como a senhora visualiza a agricultura familiar em Pernambuco e quais as suas propostas para o setor. O agricultor familiar é quem coloca comida na mesa da gente, comida saudável e de qualidade. Hoje, inclusive, é dia do feirante. Eu aproveito para homenagear a todos os feirantes do nosso estado. Eu venho do estado de feira. Eu adoro uma conversa de feira. E grande parte de quem comercializa nas feiras é agricultor familiar. E em Pernambuco, ao longo desses últimos 8 anos, esse povo se tornou invisível. Em Caruaru, a gente garantiu assistência técnica, a máquina para arar a terra, para cavar barreiro, para fazer barragem, para fazer grandes açudes, pequenos açudes, a máquina para fazer a estrada, a distribuição de semente, a silagem para poder guardar alimento para os animais em tempos de seca. E isso tudo fizemos sem qualquer apoio do governo do estado. Nós, em Pernambuco, vamos implantar o programa Terra Plantar, apoio técnico ao pequeno produtor familiar. O IPA vai ser reestruturado e fortalecido, assim como o ITERP, garantindo que essa população da agricultura familiar, que gera muita renda para o nosso povo, possa ser assistido de maneira adequada. Vamos fazer um programa emergencial de acesso à água, onde tiver possibilidade de poço, cavar poço. Se a água é salobra, bota dessalinizador. Se pode ter barreiro, vai ter barreiro. Se pode ter cisterna, vai ter cisterna de primeira água, cisterna calçadão. A gente vai fazer a distribuição de sementes e o apoio e o acompanhamento para diminuir as distâncias entre quem produz e quem compra. Por isso, em Caruaru, na central de abastecimento, eu construí um galpão da agricultura familiar, eliminando o intermediário. A gente fala com pessoas... A Vitória de Santo Antão, Gravatá, tem muita produção de alimentos. Estamos falando com a Zona da Mata. Vitória de Santo Antão com alimento orgânico, Gravatá com produção de inhame, Cumaru com produção de melancia. Pernambuco é um só, e alimento que é produzido pelo agricultor familiar é consumido por Pernambuco inteiro e distribuído pelas feiras livres, pelas centrais de abastecimento, para o agricultor familiar eliminar intermediário, garantir assistência e garantir que a gente possa ter a aração de terra, a semente e a água para que eles possam plantar com tranquilidade. Candidata Raquel Lira, nós queremos agradecer a sua participação. A senhora tem 1 minuto para a despedida e dizer por que quer ser governadora de Pernambuco. Como eu disse, eu sou Raquel Lira, sou candidata ao governo de Pernambuco. O meu número é 45. Eu peço o seu voto, porque o Pernambuco ele merece ser governado por quem consegue enxergar a gente. Eu me especializei ao longo dos últimos anos e da minha vida pública, desde antes dos 20 anos, como concursada, em cuidar de gente. Eu fui advogada do Banco do Nordeste, delegada da Polícia Federal e, por isso, a retidão e a transparência são valores inegociáveis para mim. Não tem Polícia Federal na minha porta, como as outras chapas tiveram, por conta de desvio de dinheiro público, por conta de superfaturamento, de investigação criminal. Eu sou procuradora do Estado de Pernambuco, fui secretária de Criança e Juventude do governo Eduardo, deputada estadual por 2 vezes, a primeira mulher eleita prefeita de Caruaru e reeleita com quase 70% dos votos. A gente não pode deixar mais Pernambuco nas mãos de quem não tem experiência e capacidade de fazer. Eu confio em você e você que está nos ouvindo, se confia no nosso trabalho, que possa seguir a nossa campanha e se juntar a nós. A primeira coisa é seguindo nossas redes sociais através do Raquel Lira Oficial e depois podendo ser o agente de mudança que Pernambuco precisa, transformando a sua esperança em voto para que no dia 2 de outubro a gente consiga confirmar a minha ida para o segundo turno e daí, com muita humildade, no segundo turno todo mundo sabe que eu sou imbatível. Vamos para cima. Muito bem. Raquel Lira, muito obrigado pela sua participação. Um ótimo dia e uma boa campanha. Até a próxima, tá bom? Obrigado, um grande abraço. Um prazer poder conversar com essa população de Pernambuco e com todos vocês.